Bem, não esqueça de distribuir este livro aonde você puder. Na sua igreja você pode pegá-lo gratuitamente ou na CPB. Então chegamos ao ponto crucial. Meus irmãos, os eventos finais estão começando. As leis azuis, as Blue Laws, promovidas como o bem comum, apoio crescente ao nacionalismo cristão, os republicanos, a maioria da nação americana e do mundo inteiro, sinais de perseguição aos que guardam o sábado. L.G. White alertou: o decreto dominical virá em meio à crise e falso reavivamento. Mas Apocalipse 14:12 diz: a perseverança dos santos. Então prepare-se espiritualmente, testemunhem o sábado como o selo de Deus e resistam à marca da besta. Vamos proclamar a terceira mensagem com poder, porque Jesus já está às portas. Maranata. Que Deus te abençoe e te proteja. Fique com o vídeo. Em Apocalipse 14:12, quais são as características da igreja remanescente de Deus? É ter a fé em Jesus e guardar os mandamentos. É isso. Certo. Sob a ótica adventista, muitos conhecem o sábado, mas ignoram nossa mensagem de justificação pela fé, que é uma vergonha. Isso mesmo. Essa é a vergonha. E é por isso que estamos tentando falar tanto sobre isso neste canal. Nós temos mais coisas para analisar aqui recentemente. Isso foi descoberto na história americana primitiva. Uma das coisas às quais os nacionalistas cristãos vão recorrer é essa história americana inicial, e havia as chamadas Leis Azuis. Nas leis de New Plymouth, bem aqui, registros do Tribunal Geral. Uma das coisas que acho interessante é que, se você olhar para as leis de New Plymouth, havia pena de morte prevista para a violação do dia do Senhor. Diz aqui que tal pessoa, desprezando e insultando o Senhor, deverá ser condenada à morte ou severamente punida, conforme o julgamento do tribunal. E isso era para quem profanasse o dia do Senhor realizando trabalho servil desnecessário. Eles vão recorrer a isso, e acho que o primeiro passo para fazer isso é começar a demonizar aquelas pessoas que realmente violam o domingo. E alguns exemplos que estamos vendo disso recentemente estão no MSN News. Agora estão dizendo que os adventistas do sétimo dia não são considerados cristãos. Agora, se você está pintando o quadro da América como uma sociedade judaico-cristã, uma cultura judaico-cristã que você quer estabelecer pela força da lei, segue-se então que qualquer pessoa que seja vista como um dissidente disso, a maneira de realmente colocá-los na lista negra, a maneira de realmente dar um motivo para persegui-los é simplesmente dizer: bem, essas pessoas não são cristãs. Portanto, elas não merecem a mesma proteção da lei em nossa nação. E isso está começando a acontecer. Já aconteceu antes, mas vai acontecer cada vez mais com o passar do tempo. Onde os adventistas são essas pessoas estranhas, à margem. E até mesmo na nossa conversa com Jared Longshore, no vídeo que fizemos, ele falou sobre nós, e naquele momento ele nos identifica como seus irmãos cristãos, mas deixou muito claro que se fôssemos muçulmanos ou qualquer coisa fora disso, não teríamos proteção. Portanto, é inevitável que em algum momento eles tenham que nos convencer de que não somos mais cristãos. Sim. Sim. E naquele trecho ali no seu slide diz: os adventistas muitas vezes parecem os vizinhos evangélicos em quem você confia, mas suas crenças continuam gerando conversas que não terminam facilmente tomando um café. Isso porque não devemos beber café. Isso mesmo. Estou pregando. Certo? Quer dizer, bem ali: você não bebe café? O que há de errado com você? Imagine só, quero dormir melhor e não ter demência. Ou você sabe. Você sabe o principal, que na verdade já falamos sobre fazer um vídeo completo sobre os efeitos da cafeína. Nós já fizemos alguns outros vídeos sobre como a fisiologia da adoração e a fisiopatologia da crucificação e tudo mais. Sabemos que a cafeína é um potente vasoconstritor. Mas o principal é que o café, na verdade, é o efeito da cafeína no cérebro. Foram feitos estudos que analisaram os vasos sanguíneos do cérebro. Pois é. E isso é algo que muita gente não percebe, o quanto ela causa vasoconstrição. Correto. Então, ela especificamente contrai os vasos sanguíneos do seu lobo frontal.
Esse é basicamente o centro da sua consciência. É o centro da sua tomada de decisões executivas superiores. Então a luz passa, entra, atinge seu olho, percorre o nervo óptico e vai até o seu lobo occipital. E então essa informação se propaga em cascata, como uma chuva de eletricidade, através da atividade neuronal até o fim. E chega até a sua frente. E é aí que você realmente decide. Ok, o que vou fazer com isso? E é aí que você se senta bem ali atrás da sua testa, que na verdade é você. Ellen White fala sobre Satanás, na verdade, e fala sobre a testa dele. Na verdade, existe um pequeno trecho sobre isso. Mas enfim, é como se houvesse uma diminuição do lobo frontal, basicamente. Mas enfim, quando você consome cafeína, está literalmente colocando algemas fisiológicas na parte do seu cérebro que se comunica com um poder superior. Certo, certo. Não se trata apenas de dormir. Quer dizer, claro, dormir mal tem seus malefícios. Sim, existe a fadiga adrenal crônica. Claro, existem todos os outros efeitos negativos por aí, mas muita gente vai dizer, bem, também existem muitos estudos positivos. Pode ser que existam estudos positivos sobre isso. Existem estudos positivos sobre o álcool também. Ah, você sabe, é só tomar uma taça de vinho por dia e você vai viver até os 100 anos, assim como os sardos. Sabe, tem todas essas outras coisas, sem contar o fato de que isso turva a sua mente. E você sabe, não é próprio de reis ou de Lemuel beber vinho, para que não se esqueçam da lei. Certo. Então temos estas coisas, sabe? O vinho é escarnecedor, a bebida forte é alvoroçadora. E quem dela bebe não é sábio. E quanto à cafeína? Sim. Além de interromper o fluxo sanguíneo por meio da vasoconstrição, também é um potente diurético. Certo. Então, Isso você desidrata. Exatamente. O que reduz ainda mais o fluxo sanguíneo. Mas quanto a mim, Dá pra... vou descer do meu palanque. Deixe um comentário se quiser um vídeo sobre os efeitos da cafeína. Acho que todos vocês são... Vocês? Acho que vocês, como profissionais da área médica, têm um ótimo interesse em discutir esse tema, porque este é um problema que estamos enfrentando internamente relacionado à cafeína. Se é isso que quero dizer, já vi faíscas voarem em igrejas onde estive, só de tocar nesse assunto da cafeína. Está escrito bem ali no Espírito de Profecia que beber chá e cafeína é pecado. Ei, sabe de uma coisa? Se uma maçã tirou Adão e Eva do jardim do Éden, um grão de café pode muito bem te impedir de entrar no céu. E quão triste seria perder toda a eternidade? Porque você faz do seu ventre o seu Deus, você faz do seu Deus o seu Deus. Esse grão de café ou qualquer outro vício que você tenha. Há pessoas que têm dificuldade em resistir às batatas fritas e simplesmente não conseguem abrir mão delas. Há pessoas que têm dificuldades com tudo. Se não entregarmos tudo de bandeja e não dissermos não à minha vontade, mas à tua, que assim seja. Isso mesmo. Rendição total. Rendição total. Sim. Sim, quer dizer, estamos falando de alimentos não saudáveis. Quer dizer, pense em Esaú. Oh, sim, ele Tinha uma herança salgada para uma tigela de lentilhas. diríamos ser saudável. Sim, Ok? com isso, é verdade. É verdade. Muito bem, pessoal. Recentemente consegui mais alguns vídeos do X por aqui. Muitas pessoas estão começando a pressioná-las. Leis azuis da Pensilvânia. Cardeal Dolan, eu gostaria de ver as leis azuis serem restabelecidas. O descanso sabático redescoberto. Não vou ler todas essas, mas você pode ver como as leis azuis estão sendo comentadas por pessoas verificadas em todo lugar. Cristo é rei. Veja, essa é a questão. Nós esperávamos que isso fosse um movimento de base. Sim. Vamos dar uma olhada aqui. Stuart Robertson sobre as leis azuis. Você pode pausar o vídeo e ler todos esses. Mas sim, republicanos, exigimos os 10 mandamentos em todas as escolas. Leis azuis, leis anti-LGBT, leis anti-escolha, por causa das nossas crenças. Restabeleçam as leis de blasfêmia. Claro, Stephen Wolfe adoraria isso. Restabeleçam as leis azuis. Isso também não são contas pequenas. Esta aqui, como a Mommy Talks, é uma influenciadora com 500 mil, quase 500 mil seguidores e defendendo o descanso aos domingos. Agora, isso também é interessante, e vamos chegar a isso aqui em apenas um momento. Falando do Coliseu moderno, temos algumas opiniões sobre o futebol e alguns shows do intervalo. Em breve. Mas leis azuis, lei moral e o Coliseu moderno. Aqui está outro exemplo bem aqui, mais uma vez, discutindo e defendendo as leis azuis. Este aqui, do Avenir, é um jornal católico diário na Itália. E não apenas o domingo de descanso como um recurso social, é hora de liberá-lo. Não me surpreende ver isso na Itália, mas podemos ver muitos defendendo isso agora. Aqui está um jornal de Montenegro, Sunday. O descanso foi retomado, tanto o governo quanto a oposição apoiaram. As notícias diárias defendendo que o sábado é mais do que um dia de descanso. Você pode ver isso.
Reportando da Associação Americana de Psicologia, o The Royal Gazette, mais uma vez comentando sobre a Heritage Foundation, falando sobre essas chamadas leis azuis. E é interessante aqui que a Igreja Adventista do Sétimo Dia nas Bermudas não está buscando privilégios. Estamos buscando princípios. Não estamos resistindo à prisão. Estamos resistindo à coerção. Uma maneira prática de você se envolver é escrever uma carta para o seu jornal local. Se você está sobrecarregado com sua agenda lotada, não há desculpa para não escrever. E fazer tudo o que pudermos para trazer à luz esse tipo de lei. O Republic Monitor, reflexões sobre um dia de descanso que não sabíamos que precisávamos. Então, a simplicidade dos domingos foi uma dádiva para os nossos corações. Ouso dizer que não foi o Deus da Bíblia quem enviou isso. Então, pessoal, o que vimos no Turning Point? Vimos algo aqui recentemente, em um show do intervalo. Antes de eu mostrar esse clipe, qual foi a opinião de vocês sobre aquele show do intervalo? Na verdade, eu vi alguns trechos do Kid Rock, mas não assisti muito. Bem, minha opinião sobre isso é que ainda é adoração à celebridade. Ainda é adoração de fãs. Sabe, um dos episódios que acabamos de gravar recentemente, mas que não vai ser lançado imediatamente porque é um episódio longo, vai precisar de muita edição. Na verdade, entrevistamos Gabriel Estivaggio, que é um ex-satanista, agora um devoto adventista do Sétimo Dia, estudando para o mestrado em divindade nas Filipinas. E ele nos contou sobre sua experiência crescendo como satanista e mantendo comunicação íntima com demônios. E vendo muitas das sociedades secretas e tudo mais. Que conversa reveladora. E Brian, não sei quanto a você, mas uma das coisas que realmente me chamou a atenção durante aquela entrevista que fizemos com ele e que vamos exibir neste canal em breve, foram seus comentários sobre futebol. E sobre a adoração ao esporte e como tudo isso é uma grande cerimônia religiosa. Sim. E uma dica, não é em relação a Deus. Certo. Sim. Não aquele a quem adoramos. Certo. Sim. Bem, quero dizer, na sociedade mesoamericana também não era assim, onde os esportes faziam parte do culto e havia sacrifícios humanos envolvidos? Sim. Então vamos reproduzir este vídeo aqui. Meu Deus, houve um tempo em que as boas novas ficavam restritas aos muros da igreja, quando os fiéis se acomodavam e se calavam. Quando os perdidos passavam despercebidos e o céu se afastava. Nesse silêncio, a vida mundana era celebrada, a verdade era ignorada e as pessoas enfrentavam a eternidade separadas de Deus. Nós, como cristãos, somos chamados a ir ao espaço público para corrigir o erro com a verdade. E há muito erro, todos nós somos pecadores. Estou muito mais interessado no que Deus quer de mim do que no que eu quero de Deus. Mas agora a igreja desperta. Ela se lembra do Evangelho, ela vê os perdidos e ela se levanta. Senhor, usa-nos, miseráveis pecadores que somos, para levar o teu Evangelho a cada cidade, cada campus, cada escola, cada local de trabalho, para levar a mensagem de Jesus Cristo a qualquer esfera em que estivermos. Somos chamados a compartilhar a tua verdade de que o castigo eterno é real. Mas o teu perdão é maior do que a nossa condenação. Mas só Cristo salva. Usa-nos, Senhor, para que o céu fique cheio. Agora, deixando de lado tudo isso, toda essa demonstração de virtude, vamos dar uma olhada em alguns dos vídeos que surgiram. E, sabe, uma das coisas que infelizmente vimos foi muita coisa nas letras das músicas. Estamos violando gravemente a lei de Deus. Sim. Então vamos dar uma olhada. Difícil o suficiente, difícil o suficiente. Eu não facilito as coisas. É como se fosse uma manhã de domingo. Uma manhã de domingo. Chamada de domingo. Tu quer domingo de manhã? Cheio de graça e cheio de Jesus. Eu gostaria de ser mais parecido com você. Estou perdidamente apaixonado, perdidamente apaixonado. Então, domingo. Foi algo que foi mencionado várias vezes na letra da música. Também tínhamos alguns trechos da música, pessoal, vamos dar uma olhada neste trecho aqui, que cantava sobre isso. E se você reparar, talvez consiga ver neste vídeo aqui, bem na base do microfone dele, há uma cobra. Sim. Eu reparei nisso. Eu estava assistindo e pensei, o que é isso? Sim. Vamos dar uma olhada então. Mas eu precisava fazer a pergunta.
Porque muita gente está citando algumas dessas músicas, como, por exemplo, a do Kid Rock aqui. Vamos tocar essa próxima. E eles pensam, uau, isso é cristão. Isso parece bom. Mas eles não percebem o engano, onde Satanás mistura o erro. Ele pula no palco e você vê ele cantando sobre as clínicas de metadona e todas essas outras coisas. E então, Ele faz, tipo, uma das maiores e mais chamativas introduções antes de, tipo, catapultado para o palco. Havia um alçapão ou algo parecido embaixo e ele saiu voando. É como um salto acrobático. É como alcançar o estrelato máximo. Basicamente, todas as luzes, tudo está focado nele. E ele não começa meio que vestido assim, e é mais parecido com as músicas antigas dele, bem mais seculares, e aí no final vira uma música cristã. Sou eu? pulando, A arma está aqui? Não, não. você está bem. Mas vamos passar esse trecho no final. Sabe, eu acordei em um domingo de manhã, sozinho com essa música presa na minha cabeça. E naquele momento algo ou alguém falou comigo. Disseram que ainda faltava um verso para ser escrito nessa música. E para levantar e escrever. Então vamos dar uma olhada aqui. Acho que nesse próximo trecho você vai ver a serpente na base. Eu Nasci numa cidadezinha no norte da Geórgia e vivi com mães bravas. Banco para chamada de domingo, todo mundo louvando o Senhor, todo mundo cresceu aprendendo a caçar e pescar, a disparar uma calibre 12 e não errar. Uma vida sem trabalho, isso é só 1 minuto. Obviamente, eles estão falando do domingo. Existem alguns outros trechos deles falando sobre, ficarem bêbados. Sim, E aquela senhora está cantando de azul. Não me lembro do nome dela agora, mas ela está cantando sobre espero que ela te traia como você me traiu. Então tem isso, não, obviamente é uma música de término, mas ela está esperando que o ex dela tenha outro término e que traição aconteça. De novo, isso não é algo que Cristo jamais desejaria nem para o seu inimigo. Não, eu só acho interessante que, de novo, pelo que eu entendi, está correto, sabe, né? O Kid Rock começou muito no secular, e aí você vê essa transição, sabe? Onde ele toca essa música cristã no final. Se você tivesse uma conversão verdadeira, você não abandonaria toda a sua vida passada. Sabe onde está esse arrependimento? Onde está isso? Romper com tudo. Ah, mas veja, essa é a questão. Olhe para a entrevista que ele deu no podcast Joe Rogan Experience e veja como a visão dele sobre o cristianismo foi formada. Dá uma olhada nisso. Mas eu queria muito que o pé grande fosse real, de verdade. Assim como eu quero que Jesus seja real. Ele é, bem, o tal do pé grande costumava ser real. A coisa que descobri quando fiquei realmente fascinado pelo pé grande foi... Você sabe como você sabe que Jesus é real neste exato momento? Como? Porque o perdão que estou exercendo ao beber esta Bud Light agora mesmo. Esse é Jesus? Esse é Jesus. Jesus está em toda parte. Ele está nesta sala, ele está no mundo, ele está no universo. Os extraterrestres que você tanto deseja que sejam reais, ou que você sequer imagina que sejam reais, são Jesus. Esse é Jesus. Como cristão, preciso acreditar no perdão. Lindo. Saúde. Muito bem dito. Eu Não pense que nós adoramos o mesmo Cristo. Quer dizer, há tanta coisa que você poderia analisar lá. Isso realmente completa o bingo? Essa aí, porque sim, tanta coisa é abordada nisso, sabe? Em relação a alienígenas, Eu estava pensando, sabe, como os marinheiros indo para Amsterdã, no distrito da Luz Vermelha, certo? Quero dizer, é como se você estivesse pagando pelos seus pecados antes mesmo de cometê-los, e isso você está exercendo sua fé. É uma loucura. Sim, eu também estava pensando nisso, o paganismo é realmente conservador ou é liberal? É interessante. Vendo Como ele surgiu do nada, ele relaciona os extraterrestres a isso e relaciona os extraterrestres a Jesus. Acho que falaremos mais sobre isso daqui a pouco. Sim, Hollywood está fazendo isso. Quer dizer, eles estão se preparando. Isso certamente faz parte de uma enorme farsa que está por vir. Brian, você deve repetir sua fala. Recorde minha vida. O templo vivo. Oh, sim. Bem, além disso, ele é panteísta, certo? Quer dizer, sabe, claramente ele leu o livro O Templo Vivo de Kellogg. Exatamente. Sim, você disse isso no pré-show. Antes, Eu pensei, que profundo. mas eu não tinha assistido tudo. Quer dizer, sabe, tem tanta coisa ali. Mas olhe para isso. É como Deus no centro. Sim, Quero dizer, é exatamente sobre isso que Ellen White alertou. É. Como salvação no pecado em vez de salvação do pecado. O ômega da apostasia. Exatamente. Sim. é como o vídeo do Turning Point que você acabou de mostrar, com o círculo, o olho, a pupila e o sol no centro.
É tudo a mesma coisa. É um simbolismo para isso. E é interessante. Sabe, isso é tipo, sabe, porque veja, era ruim. Eu não conheço nenhuma música do Bad Bunny. Eu não ouço mais música secular. Mas eu sei que ele foi, sabe, o artista do show do intervalo. E foi por isso que a Turning Point USA teve que fazer isso. Entre aspas, show cristão do intervalo. Sim, com certeza. Sabe, e o Bad Bunny, eu acho, foi apresentado ao mundo pelo Jay-Z. E Jay-Z é um ocultista assumido na indústria da música. É ocultismo descarado, satanismo. Está se tornando cada vez mais aberto. Então, sabe, eles usaram isso para mudar a perspectiva e pintaram isso como cristão. E não é. Não é cristão. Certo? Mas você pode atrair as massas para isso. Sim, eu acho que essa dicotomia entre conservador e liberal, em que você tem os dois lados indo e voltando, você tende a pensar que um ou outro é realmente o certo, mas você vê os dois lados. Ambos são pagãos. Sim, exatamente. Esse é o ponto. Certo? Certo, ambos adoram o mesmo mestre. Falando em alienígenas, achei isso muito interessante nesse trecho, porque, claro, vimos algumas coisas sobre alienígenas recentemente vindas do nosso presidente. Vamos dar uma olhada nisso. Com base no enorme interesse, estarei direcionando o secretário de Guerra e outros departamentos e agências relevantes a iniciar o processo de identificação e divulgação de arquivos do governo relacionados à vida alienígena e extraterrestre, UAPs e OVNIs. Presidente Donald Trump. Agora, o que é significativo em tudo isso é que acabamos de ter uma invasão do Irã e de Israel, certo? Mas no dia 19 de fevereiro, há poucos dias, houve uma entrevista em um canal do YouTube com Chris Bledsoe, que escreveu um livro em 2020. E ele fez alguns comentários nesse livro sobre o que iria acontecer por volta da Páscoa de 2026, especificamente entre Israel e Irã, mas também sobre que tipo de intervenção ocorreria quando essa guerra estourasse. Vamos assistir esse trecho rapidamente e quero saber a opinião de vocês sobre isso. E isso nos leva ao evento de 2026. 2026 para um tempo de despertar e paz, não de guerra. E você foi chamado. Eu sei que você não gosta da palavra profeta. Certo? Então vamos apenas chamar de previsão. Qual foi a previsão que a senhora fez? O que ela me disse foi, de certa forma, um enigma. E ela me contou em 2013 sobre a questão entre Irã e Israel. Então foi em 2013 que eu recebi essa informação pela primeira vez, e foi nesse ano que me pediram para levar isso diretamente ao Pentágono. O que ela viu entre o Irã e Israel? Sim, ela disse, quando você vir Israel e Irã começarem a trocar mísseis, e eu vi isso em visão, sabe? Eles te transmitem telepaticamente, você vê? É como assistir a uma televisão, de verdade. É mais ou menos assim que parece. Ela disse, quando você vir isso acontecer, é quando nós vamos intervir e vamos começar a despertar a população. Nós vamos nos revelar, o que vai mudar a consciência das pessoas. Então todo esse novo conhecimento é sobre revelação, é sobre consciência, e eles vão fazer isso acontecer. Porque isso acalma as pessoas, nos abre, nos transforma em seres psíquicos, nos dá poder, faz muitas coisas. Espiritualismo. Sabe, se você parar para consultar uma famosa citação de Albert Pike. Você sabia que Albert Pike era maçom do 33º grau? Que viveram de 1809 a 1891? E existe uma suposta carta que foi escrita entre Albert Pike e outra pessoa. Agora, essa carta supostamente ficou em exibição, acho que foi no Museu Britânico, até 1977. Mas se você perguntar ao Museu Britânico agora, eles dizem que ela não existe. No entanto, ela circula por aí há muito tempo. Então, embora seja atribuída a Albert Pike, quem realmente sabe de onde ela veio exatamente, então não estou aqui para contestar isso, e obviamente ela tem uma origem um tanto obscura. Mas o que ela contém é muito interessante. E Brian, foi você quem me enviou isso. E há menção a 2 guerras mundiais, há uma descrição delas e há uma longa espécie de descrição. Mas o que essa discussão sobre a Terceira Guerra Mundial tem a dizer aqui? Sim, eu acho interessante. Você mencionou um pouco do histórico do Albert Pike, mas ele escreveu Morals and Dogma, que é como a Bíblia da maçonaria. Então é esse o cara de quem estamos falando. E nesse Morals and Dogma está declarado especificamente que eles adoram Lúcifer. Então não há nada escondido. Então é esse o cara de quem estamos falando. E, obviamente, as 2 primeiras guerras mundiais realmente aconteceram. E diz que a Terceira Guerra Mundial deve ser fomentada aproveitando-se das diferenças causadas pelo agente dos Illuminati entre os sionistas políticos e os líderes do mundo islâmico. É interessante que você vê isso em todas as notícias agora.
E então a guerra deve acontecer. A guerra deve ser conduzida de tal forma que o Islã, o mundo árabe muçulmano e o sionismo político no Estado de Israel se destruam mutuamente. Enquanto isso, as outras nações, mais uma vez divididas sobre essa questão, serão obrigadas a lutar até o ponto de exaustão física, moral, espiritual e econômica completa. Nós vamos soltar os nihilistas e os ateus. Algumas pessoas até relacionam isso ao Antifa. E nós provocaremos um formidável cataclismo social que, em todo o seu horror, mostrará claramente às nações o efeito do ateísmo absoluto, origem da selvageria e das mais sangrentas turbulências. Então, em toda parte, e isso é uma linguagem de ordem a partir do caos. Ah, sim. Então, em toda parte, os cidadãos obrigados a se defender contra a minoria mundial de revolucionários exterminarão esses destruidores da civilização. E a multidão desiludida com o cristianismo, cujos espíritos deístas estarão, a partir desse momento, sem bússola ou direção, ansiosos por um ideal, mas sem saber a quem prestar. Sua adoração receberá a verdadeira luz através da manifestação universal da pura doutrina de Lúcifer, finalmente trazida à vista do público. E, novamente, esse cara quero dizer, Morals and Dogma. Isso não é, ele escreveu Morals and Dogma, ele é um luciferiano. Então, pode-se debater a origem desta carta, assim como se debate a origem do juramento jesuíta. Sim. Certo. Você não vai saber disso. É puro luciferianismo. Certo. Vão pensar que é a Bíblia pura, ou o cristianismo, ou o que quer que seja que Roma está vendendo, ou o falso profeta. Você vai pensar que é realmente Deus. Sim. Mas na verdade, então, o que está acontecendo, certo, com a hierarquia em 2025? E então, o que é? O mundo está sendo preparado para aceitar o luciferianismo como uma falsificação, sabe, como uma falsificação do verdadeiro cristianismo, mas o mundo não percebe isso. Mas isso não importa, porque é o que você sabe. Ou você vai junto com isso de forma conveniente porque quer se dar bem, ou você realmente acredita nisso. Estou te dizendo que os adventistas não estão imunes a isso. Há pessoas que, no tempo que passei viajando e indo a igrejas, e quando falo sobre o meu testemunho, tendo saído da igreja e voltado, há muitas pessoas que vêm até mim e conversam comigo sobre seus filhos que saíram da igreja, ou outras pessoas que conhecem, e elas estão orando para que eles voltem. E as coisas que estão fazendo com que eles deixem a igreja muitas vezes têm a ver com se envolverem na política e começarem a enxergar a igreja como apenas mais uma, como as outras. O movimento adventista do sétimo dia é visto como todas as outras coisas que fracassaram. E eles ainda estão procurando por algo que seja mais real do que aquilo que temos. E há setores inteiros da nossa igreja, eu acho, que também vão ser enganados por isso. E isso é muito mais perigoso do que pensamos. Sim. É muito mais perigoso do que nós. Pensar. Concordo. E acho que você vai ter esse caos. E minha crença pessoal é que, em algum momento disso, o fenômeno OVNI entrará em cena. E como essas entidades se revelam como defensoras da paz. Que são verdadeiros demônios. São demônios, para deixar bem claro, são anjos caídos. E é interessante. Estávamos falando sobre a senhora do Chris Bledsoe, não ouvimos Chris Bledsoe. Então, lendo um trecho do livro dele, UFO of God. Falando sobre a senhora, ele diz que ela alertou que havia forças atuando para lançar fenômenos como esse sob uma luz negativa. Quase parece Fátima. Exatamente. É mais ou menos como foi a aparição. Exatamente. E ela disse que se essa visão prevalecesse, a humanidade seria colocada em um caminho de ruína. Quase faz parecer que esses poderiam ser cristãos. O que você acha, James? Sim, é isso mesmo. Sim. Com certeza. Somos nós. Com certeza somos nós. Só precisamos mencionar também que nenhum de nós realmente acredita que esses caras sejam profetas, certo? Ou absolutamente não? Sim, ou Albert Pike. Mas vemos nisso o plano deles. E sabemos também, através da Bíblia e do grande conflito, que isso é mais ou menos o que realmente vai acontecer. Sim. Sim, e ela também. Existem também outras citações atribuídas à senhora. Ela basicamente disse que existem forças trabalhando para roteirizar os eventos do Apocalipse, fazendo parecer que, você sabe, há pessoas tentando fazer isso acontecer, como se fosse um roteiro. Eu acho que estamos vivendo nos piores tempos possíveis agora. Que se não fizermos algumas mudanças, grandes desastres estão prestes a acontecer. E é causado pelo homem, não é uma tempestade solar, não é nada disso, é uma força sombria. Porque ela me disse, bem, vou te contar o que ela me disse. Isso é o que coloquei por escrito, parte disso, ela diz. Existem pessoas no poder. Eu coloquei isso por escrito em 2012, ela disse. Existem pessoas no poder. E não vou dizer onde ela concentrou meus pensamentos nisso.
Mas existe um texto no livro do Apocalipse que prevê o Armagedon e o fim do mundo. Eles estão fazendo isso de propósito e foi isso que ela me disse. E é exatamente isso. Eu, você, o cerne de toda a mensagem que enviei para esses germes. Não que seja uma profecia se cumprindo, né? Sim, 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 sim. Bem, acuse seu inimigo de fazer o que você está fazendo. Exatamente isso. Sim, exatamente. Falando dessas pessoas que estão promovendo o apocalipse, vamos dar uma olhada nesse trecho aqui. E o que os católicos estão fazendo? O Sagrado Coração de Jesus, Rei do céu e da terra. Hoje coloco minha nação, os Estados Unidos da América, em teu coração, transpassado por amor a nós. No 250º aniversário da Declaração de Independência, reconheço que a verdadeira liberdade é teu dom e que nossa pátria duradoura é o reino eterno de Deus. Sob o manto de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira das Américas, e pela intercessão de seu imaculado coração, abençoa minha pátria novamente, purifica-a do pecado e guia seus líderes na verdade, justiça e paz, para que ela possa proteger toda a vida humana, respeitar a integridade do matrimônio e da família e honrar a prática da religião. Reina em meu lar e em minha nação. Atrai todos os corações à comunhão contigo, para que tua verdade, amor, justiça, misericórdia e paz triunfem na América e em todo o mundo. Amém. Você sabe, uma das coisas que isso meio que me lembra aqui é que ele basicamente está tentando dedicar os Estados Unidos à Igreja Católica, eu diria. O que sabemos é que, você sabe, a segunda besta de Apocalipse 13 faz uma imagem para a primeira besta, certo? E o que achei interessante é que, você sabe, estamos nos preparando para ter essa celebração de múltiplos eventos neste próximo verão, em maio, levando até o 4 de julho, comemorando o 250º aniversário do país. E há um dia realmente importante que vai acontecer, 17 de maio, quando eles vão realizar um Dia Nacional de Oração no National Mall. E você sabe, e no final deste programa vamos ter um pouco mais de instrução, na verdade, sobre distribuir alguns folhetos lá. Mas uma das coisas que achei interessante é que houve uma discussão sobre uma oração lá, onde o país seria abençoado e meio que dedicado a Maria. Pelo menos esse é meio que o plano. Isso é um pouco do que vi como prenúncio do que está por vir. E então eles vão ter outros eventos depois disso no país. E um desses eventos, na verdade, foi a Peregrinação Eucarística Nacional de 2026. Caminhe com Jesus, reze pela nação, acompanhe a jornada. Em homenagem aos 250 anos da América, a Peregrinação Eucarística Nacional de 2026 terá como tema Uma Nação sob Deus. Uma Nação sob Deus não é um slogan, é um convite para realinharmos nossas vidas, comunidades e país sob a soberania de Cristo. É um apelo para construir a unidade através da oração e para deixar que Jesus presente na Eucaristia renove e cure o coração do nosso país. Uma alma de cada vez. Como peregrinos nesta rota, caminhamos com Cristo para que o seu amor possa trazer nossa nação de volta a Ele. Você está convidado a se juntar a nós, pessoalmente ou em espírito, e oferecer orações e sacrifícios pela renovação da América. E assim eles têm essa imagem aqui que os mostra caminhando, carregando a Eucaristia com uma espécie de pano por cima, como uma espécie de guarda-sol. Com coisas assim, Paul, chamaria de carregadores de caixão, basicamente segurando a cobertura que avança. Enquanto elevamos solenemente esta Eucaristia sob os brilhantes raios do sol da manhã. Veja bem. Uau. Podemos recuperar o vídeo? Acabamos de assistir enquanto o senhor mais velho rezava e perguntava: você precisa mesmo tocar isso? Olha só, vocês já rezaram com as mãos assim? Não sei se você percebe isso ou não, Andrew, mas colocar as mãos desse jeito é basicamente como A, é como um, como A. É como um. É um símbolo oculto, então é como um símbolo de poder. E na verdade, no funeral do Charlie Kirk, sabe, Elon Musk e Trump tiveram uma grande desavença e ficaram muito tempo sem se falar. Eles se reconciliaram no funeral do Trump e havia muitos vídeos deles juntos quando isso aconteceu. Acho que foi em uma suíte ou em um camarote. E aí, sabe, o Musk vai até lá e senta ao lado dele. Ambos faziam esse gesto com as mãos. O mundo ocultista é, na verdade, mais fragmentado do que pensamos.
Eles estão sempre disputando poder e brigando entre si. É meio parecido com os anjos caídos, sabe? Que também são assim e que se unem pelo ódio a Cristo. Isso é algo que sabemos pelo espírito de profecia. Então sim, mas muito disso é drama também, né? Isso, sabe? Mas sim, é muito fictício, sabe? E sim, é impressionante, sabe? Acho que as coisas também acontecem de forma muito subliminar. As pessoas fazem coisas que nem percebem que estão fazendo às vezes. Às vezes é intencional. Às vezes é só porque é o espírito que está controlando elas e simplesmente transparece. Isso transparece muito mais do que eles próprios percebem. Sim, concordo. Acho que é isso mesmo. E depois há algo na aula de ocultismo em que eles têm que te dizer o que vão fazer antes de fazerem. Sim, supostamente serve para eliminar a culpa. Certo. Então, recentemente, falando em renascimento nacional, houve alguns esforços nesse sentido. E vamos dar uma olhada em algumas delas. Recentemente tivemos um reavivamento na nossa igreja local, que vou mostrar aqui em um instante, mas não percebíamos que os mesmos temas estavam, na verdade, sendo transmitidos nacionalmente. Deixe-me mostrar o que quero dizer, e vamos falar sobre o significado disso no Antigo Testamento. Por gerações, a história bíblica de Neemias ecoou como um chamado para reconstruir, não apenas muros, mas corações. Um escriba chamado Esdras, movido por Deus, despertou o povo para sua identidade e vocação, através de uma leitura nacional da lei de Deus. Logo depois, Neemias mobilizou a nação para reconstruir totalmente suas defesas em apenas 52 dias. Hoje, os Estados Unidos enfrentam seu próprio momento de decisão, uma cultura à deriva, lacunas de liderança em todas as esferas, famílias fragmentadas, fé esquecida. No antigo Israel, não foi apenas Neemias quem liderou, também foi Esdras. Um escriba que se colocou diante do povo e leu em voz alta a palavra de Deus. Quando as escrituras retornaram, o avivamento veio em seguida. Em 2026, quando os Estados Unidos completarem 250 anos, uma nova nação de líderes surgirá. Esdras para o nosso tempo, chamando a nação de volta à sua fundação. De todos os estados, de todas as origens, de todos os caminhos da vida, líderes do governo, artistas, CEOs, pastores, pais, americanos comuns, unidos em um só propósito: ler toda a Bíblia em voz alta, de Gênesis a Apocalipse, durante 7 dias, transmitido para a nação. As pessoas vão assistir e ouvir essas palavras preciosas em igrejas, em casas, em escolas e escritórios, em telas por toda parte. Da América rural às nossas cidades urbanas em todo o país, a América lê a Bíblia, uma declaração pública de que as Escrituras ainda falam, que a verdade ainda importa, que Deus ainda não terminou com a América. Do World Stage Theater no Museu da Bíblia, a pontos históricos em Washington, D.C., até outros locais importantes para a nossa história nacional. Uma semana de escrituras, adoração e testemunho. Isto é mais do que um evento. É um realinhamento, um despertar, um retorno. De 18 a 25 de abril de 2026, os americanos leem a Bíblia, uma semana, uma nação, um livro. Veja todas essas pessoas que estão associadas a isso. Homem. Sim. Então, uma das coisas que considero mais significativas nisso é, se você pensar no livro de Neemias, há um verdadeiro avivamento em torno do livro de Neemias que eu acredito estar acontecendo dentro da nossa igreja. Mas do ponto de vista deles, uma das coisas que estamos vendo alguns nacionalistas cristãos comentarem sobre Neemias especificamente é a defesa de Neemias pela proteção do sábado. E especificamente espancar aqueles que discordam ou que quebram o sábado. Agora, há outro aspecto aqui que eu acho importante. Esdras e Neemias é sobre isso, você tem Deus. Pessoas abandonando os lugares onde haviam se acomodado e se tornado complacentes. Eles estavam lá, em uma terra estrangeira onde eles já haviam se acostumado, de certa forma. E acho que isso provavelmente se aplica a nós hoje em dia. Estamos acostumados a este mundo, mas estamos realmente prontos para seguir em frente rumo ao mundo vindouro?
Bem, havia 50 mil, cerca de 50 mil pessoas que saíram para voltar a Jerusalém. E é interessante que, em 1844, se você ler O Grande Conflito, havia cerca de 50 mil pessoas que saíram de outras igrejas para se juntar ao nosso movimento, muito semelhante. E se você pensar no que vem depois de Neemias, é o livro de Esther. Há um decreto de morte. Exatamente. Há um decreto de morte contra o povo de Deus. E então, o que vem depois de Esther? Você tem Jó, um homem perfeito que obedece aos mandamentos de Deus. E em tudo isso, Jó não peca, mas ele passa por tribulação e perde tudo. Mas ainda assim, Deus restaura tudo no final dos tempos. E então, depois disso, você tem os Salmos, talvez o Salmo 91, por exemplo, que fala sobre as pragas. Ou, se você continuar, você tem livros como Malaquias e outros livros dos profetas menores que falam sobre a vinda do Senhor. James, quer dizer que há uma narrativa do grande conflito no Antigo Testamento? Ok, né? Talvez eu tenha pegado isso do Ivor Myers. Eu acho que já vi um sermão sobre isso. Talvez eu tenha tirado essas ideias do Ivor Myers, mas ele tem razão. Sim, e as pessoas deveriam assistir a esse sermão. É fenomenal. Vamos colocar o link nos comentários. O que os nacionalistas cristãos fazem? Veja Joel Webbing sobre Neemias. E vemos repetidas vezes que os direitos soberanos das nações de policiar suas fronteiras e defender suas fronteiras. O forasteiro, sabe, ou o estrangeiro que vemos no Antigo Testamento, é alvo de exégeses. Nós fazemos isso, claro, não eu e você. Mas, por exemplo, o pessoal do Gospel Coalition faz isso com um imigrante ilegal. Na verdade, essa não é a palavra no hebraico. É alguém que entrou pelos muros legalmente. Não se trata de um fugitivo, é alguém que entrou legalmente em Israel, nação, e vai se assimilar às culturas deles. Eles vão ser esperados para obedecer às leis do sábado. Todas essas coisas, até mesmo comerciantes que querem vender para Israel, que nem estão dentro da terra, que estão do lado de fora do portão. Neemias diz para eles: se vocês voltarem aqui no sábado de novo, eu vou pôr as mãos em vocês e bater em vocês. Entende? É simplesmente insano. Colocar as mãos em vocês e bater em vocês. Isso soa realmente reconfortante para nacionalistas cristãos. É. Você sabe, na verdade tivemos uma série de sermões sobre Neemias na nossa igreja local. E o nosso pastor estava fazendo meio que um grande esforço, basicamente, para falar sobre Neemias. Então, como você está dizendo, Jim, acho meio poético que Neemias esteja sendo mencionado em nível nacional. E nós também, sabe, na nossa própria igreja, estamos tendo uma série de vídeos sobre isso. Foi bem legal. Não posso dizer isso por todas as outras igrejas que estão assistindo, mas somos muito abençoados por termos a igreja que temos. Sim, somos abençoados. E eu acredito que o Senhor está agindo nessa igreja. Sim. Acho que você tem, sabe, o nacionalismo cristão, você tem o falso. O profeta está esperando a reconstrução literal de Jerusalém, justamente através desse avivamento de Neemias. E, sabe, se você olhar o nome, porque é sobre reconstruir Jerusalém, certo? O que significa Jerusalém? É um nome, certo? Então tem um significado na Bíblia, e se você encontrar esse significado, você pode ver o que realmente é, que Deus quer que seu povo reconstrua no final, assim como no natural, também no espiritual, assim como no tipo, também será no antítipo. E o antítipo disso, a Jerusalém que está sendo reconstruída, Jerusalém em Zacarias 8:3, é chamada de cidade da verdade. Deus quer que o avivamento seja a reconstrução da verdade. Você está falando sobre reparar a brecha e está falando sobre o sábado. Você está falando sobre todas essas coisas que são espiritualmente o que está acontecendo no movimento remanescente, no avivamento. E então a última mensagem para o mundo deve ser essa luz, ser essa verdade novamente neste mundo. E é nisso que precisamos focar e nos preparar. Mas você pode ver que o falso está aí fora e todos estão procurando por algo, sabe? A novilha vermelha para ser sacrificada e todo tipo de outras coisas. E eles não estão olhando para o que isso realmente significa. Então você está falando sobre ler a Bíblia inteira em 7 dias, mas você vai parar para fazer isso? Correr de um lado para o outro e comparar a escritura com a escritura? E alinhar aqui com alinhar ali? E ir e voltar para realmente ver o que isso significa? Né? Ou você só vai ler como se estivesse cortando a grama? Sim. Isso é muito verdade. Sabe, é interessante que eles estejam falando sobre Israel aqui, porque eu sei que o grande foco da América evangélica é a visão de que Israel é o Israel literal, um local geográfico no mapa. Eles têm um papel importante na profecia final, nos eventos proféticos finais. Sim, é isso que eles acreditam. E então, sabe, estamos gravando isso em um domingo. Hoje é domingo, 1º de março, quando esta gravação está acontecendo. E, sabe,
À medida que fizermos mais dessas atualizações sobre a lei dominical, sinto que vamos ter que dizer qual dia é. Estamos gravando com mais frequência porque há tantas notícias chegando tão rápido que é difícil acompanhar tudo. Por isso estou dizendo, estamos gravando isso em 1º de março. Mas o que aconteceu ontem de manhã, no sábado de manhã para nós, foi algo monumental. Houve um ataque conjunto entre os Estados Unidos e Israel contra o Irã. Há pouco tempo, as Forças Armadas dos Estados Unidos iniciaram grandes operações de combate no Irã. Nosso objetivo é defender o povo americano, eliminando ameaças iminentes do regime iraniano. E então tivemos a confirmação de que o líder supremo foi morto como resultado desse ataque. E vocês também sofreram retaliação do Irã. Isso é... É interessante também que, mesmo antes disso, já havia esse acúmulo de informações, essas negociações em andamento e a formação do Conselho de Paz. O que diz a Bíblia? Então, de repente, ocorre uma destruição. Então, você tem esse presidente que fez campanha como o presidente da paz. Ele começa a formar esse Conselho de Paz. Sim. E então você tem, obviamente, essa guerra que irrompe, mas mesmo assim, pode continuar. Bem, quem foi convidado para esse Conselho de Paz? O Vaticano? Exatamente. Exatamente. Agora, eles não aceitaram, mas foram convidados. Sim, mas isso também é interessante. E o que você acha disso, Alex? No que diz respeito ao... Você acompanhou a questão da Anthropic, toda a saga da IA que estava acontecendo com a Hexet e o Departamento de Guerra? Sim. Então você tinha a Anthropic? Basicamente disseram, não vamos permitir que vocês usem nossa tecnologia para ataques autônomos sem intervenção humana. Então, 2 coisas. Isso, que é enorme, mas também a vigilância em massa de cidadãos americanos. Foi aí que eles bateram o pé e a Heggs disse, isso é inaceitável. Sim, eu vi o tweet dele, na verdade, onde ele basicamente criticava a Anthropic, dizendo que era a pior coisa de todas. E Donald Trump também estava no Twitter. Então, houve uma enorme onda de críticas a essas empresas de IA, com pessoas dizendo, ok, daqui a 6 meses não vamos usar a Anthropic. Certo. Ao analisar o que ele faz, verá que ele também busca dificultar o uso do Anthropic para outros. Sim, eu os coloquei em alguma lista, esqueci o nome, mas esse prazo era, se não me engano, às 6 horas da noite de sexta-feira. E então eles agiram e correram em poucas horas. Não, é só coincidência. Total coincidência. Só coincidência? O que você acha de tudo isso, Andrew? Bem, provavelmente vai acabar sendo o Grok, então, eu acho. Eu não sei. Eu acho que, sabe, esses protestos que estão acontecendo, você sabe, o grande conflito diz, vai haver pessoas em certas posições, sabe, políticos talvez, que realmente vão segurar um monte de maldade só porque estão defendendo princípios por um tempo e Deus colocou o seu povo, e nós não sabemos quem serão essas pessoas. Mas eu acho que isso é um prenúncio do que eles realmente querem fazer e do que realmente está por vir. E quando você pega a vigilância em massa, que você sabe, o Edward Snowden meio que denunciou e conecta isso com a IA. Quero dizer, sim, bem, na verdade é a Palantir. Eu acho o referido, o incrível direcionamento que está acontecendo, sabe, não só com as operações do ICE, mas também com o que está acontecendo no Oriente Médio. E eles estão descobrindo, quero dizer, é a Palantir. É essa tecnologia que está sendo usada para basicamente com precisão a laser encontrar exatamente quem é. Você está tentando encontrá-los e rastreá-los e ser capaz de fazer o que quiser com eles. E então estamos vendo o sistema de não comprar, não vender. A estrutura disso está começando a realmente se manifestar em nossa cultura e em nossa sociedade. Não só na cultura. Estamos começando a aceitar isso. Vamos começar a ver que essa é, na verdade, uma forma aceitável de viver com o IA e com todas essas coisas pensando por nós. E não percebemos que estamos sendo lentamente. Há um laço sendo colocado em nosso pescoço e uma porta de alçapão sob nossos pés. Que se discordarmos de qualquer coisa disso, se nos desviarmos de qualquer coisa, eles simplesmente vão puxar a porta. E é isso. Quero dizer, Maranata diz que as leis vão se tornar tão rígidas e tão coercitivas, tão aparentemente sem escapatória dessa lei. E se você fizer isso e se você quebrar isso, você vai perder tudo. A situação ficará tão insustentável que ninguém se atreverá a ousar se opor a ele. Lei ou ir contra a própria consciência. Isso é... ou ir contra a própria consciência. É para onde estamos indo, de certa forma. Eu concordo. E precisamos estar preparados antes de chegarmos lá. Mas todo esse conflito entre Irã e Israel, Andrew, você e Matthew Shancher, já fizeram episódios falando sobre Israel e basicamente mostrando as raízes de Israel como nação. Israel dos dias atuais, quero dizer. Então, o que
Que tipo de lições, e essa é uma pergunta aberta para todos, que tipo de lições tiramos desse conflito entre Irã, Israel e EUA? Para onde isso está nos levando profeticamente? Para onde isso está nos levando de forma mais iminente? Bem, antes de tudo, isso não é algo que está acontecendo por acaso. Tudo isso é muito, muito roteirizado e muito controlado. E que, você sabe, existem linhas de sangue e famílias que estão envolvidas nisso, e é o Império Romano ainda governando. Ele nunca desapareceu, na verdade ainda está intacto e continua, mas está em uma forma diferente. Ainda possui seu braço religioso, que ainda não tem o poder temporal, mas as maquinações de tudo por trás dos bastidores, através de sociedades secretas, através de todos os tipos de organizações. Mostramos gráficos em nosso canal onde você pode ver meio que a estrutura de como nós mostramos as evidências, né, sabe? Os comprovantes, por assim dizer. De como essas pessoas são interligadas e como todas elas são relacionadas entre si e como elas atuam, sabe? Né? Tá meio que bem na sua frente. Para onde tudo isso está indo? Bem, quero dizer, você sabe, o Clube de Roma, o mundo precisa ser levado a um ponto onde, sabe, tudo vai se unir. Para que os 10 reis possam governar por 1 hora com a besta no final. Então, é para lá que estamos indo. Então, sabe, olhe para Roma, quero dizer, na verdade, olhe para os Estados Unidos. Se você estudar a Roma antiga e como Roma foi crescendo lentamente ao longo do tempo, qual era o que realmente estava por trás do seu crescimento? Era o foco na economia, era o foco no comércio, era o foco em todas essas coisas que é o grande protetor do livre comércio no mundo, é a mesma coisa que o Império Romano. Nada mudou. Nada é novo debaixo do sol. Se diz que vai exercer todo o poder da primeira besta. E isso vai trazer uma lei dominical, vai trazer algum tipo de sistema ao qual o mundo inteiro vai concordar. Isso significa que você vai continuar vendo coisas como essa acontecerem com o Irã, como você viu com a Venezuela, com Maduro, há algo acontecendo que quase ninguém está comentando agora em relação a Cuba. Todos esses fatores, e por meio desse processo, acabam afetando a China e também a Rússia, porque estão todos interligados. Você tem a nação BRICS, então há um. Eu estava dando uma olhada no Polymarket mais cedo e pensando, será que alguém tem um jogo de Rei do Norte e Rei do Sul por lá? Sabe, tipo, qual deles vai dar certo? Sim. Yeah. Porque todos nós sabemos muito bem que o Rei do Norte, como vocês já sabem, subjuga completamente o Rei do Sul. Aquilo é... O que estamos vendo é 100%. Então, como você mencionou anteriormente sobre profecia, e isso é algo que vale a pena repetir, a profecia não nos é dada, para que saibamos de cada detalhe antes que aconteça. Na verdade, é para que quando as coisas acontecerem, nós nos lembremos do que Deus disse, saibamos para o que devemos nos preparar e possamos confiar nele. Então vemos isso acontecendo com o Irã, vendo essas guerras começando e se espalhando. Podemos saber que o que está acontecendo são esses movimentos finais que estão se tornando rápidos, que estão moldando o mundo. Para aceitar a marca da besta, para aceitar um falso Messias que virá. Todas essas coisas estão interligadas. Os UAPs, tudo o que temos discutido é tudo uma grande confusão. E o Irã, essa situação atual com o Irã é muito significativa, porque eu acho que, sabe, isso é coisa de guerra e de rumores de guerra e outras coisas vão acontecer muito rapidamente. A próxima coisa que surge é a perseguição do povo de Deus. Sim. Bem, você sabe, também existe essa citação de Ellen White, onde ela diz que aqui na Índia, na China, na Rússia e nas cidades da América, milhares de homens e mulheres estão morrendo de fome. Os homens ricos, por terem o poder, controlam o mercado. Eles compram a preços baixos tudo o que conseguem obter e depois vendem a preços muito mais altos. Isso traz fome aos mais pobres e causará guerra civil. Veja bem, ela escreveu isso em 1899. Isso foi depois da Primeira Guerra Civil. Então ela está falando sobre uma futura guerra civil que ainda viria. Haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde que existe nação. E nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que existe nação. Sabe, Michael, você e eu estávamos conversando justamente sobre essa citação e o conceito de que, sabe, a guerra vai chegar, mas depois haverá escassez de alimentos e insegurança financeira. Qual é esse versículo? Na verdade, estou dando uma pequena travada agora. Diz que eles pegaram seu ouro e ele estava enferrujado. Mas, sabe, quando olhamos para esse versículo, ouro não enferruja. O ouro não estraga. O ouro não se deteriora, logo é evidente que ele perde seu valor. O sistema financeiro perde seu valor, certo? Certo. Isaías 220.
Isaías 220. O que está escrito? Naquele dia, que se refere ao dia do Senhor, o homem lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que cada um fez para si mesmo para adorar às toupeiras e aos morcegos. Eu acho que também vale a pena mencionar que existem alguns que estão tentando depender de metais preciosos para superar parte desse período. Você precisa entender que tudo será tokenizado em uma blockchain. Então você pode ter essas coisas, mas a menos que esteja participando dessa blockchain, não importa. O que eles podem ter sobre? Sim. Vai se tornar inútil ou ilegal. Estava pensando nessas coisas outro dia e fiquei me perguntando, existe algum momento na história da Terra, nos últimos dias da Terra, em que o ouro vai, na verdade, fracassar? E eu gosto muito de observar. Se lermos Mateus 24, Jesus diz que haverá guerras e rumores de guerras. Não tenha medo dessas coisas. Essas coisas precisam acontecer. Ainda não acabou. Que nação se levantará contra nação e reino contra reino, e então o quê? E depois? Fome, não é? Assim, nesse contexto, no fim do mundo, essas coisas serão as piores que já vimos. Nunca mais os veremos em uma situação tão ruim, nunca e sempre, até que Cristo volte. E nem mesmo a nossa imaginação lhes faz justiça? Sim, impossível. Então isso me mostra que você não pode comprar um pedaço de comida de alguém com um pedaço de ouro se essa pessoa também está passando fome e não tem ouro. Você não pode comprar comida com ouro e você não pode comer ouro. Isso vai falhar. O ouro e a prata vão falhar eventualmente. Tudo o que você tentar fazer por si mesmo vai falhar. Só através da sua confiança em Cristo. Será como Elias sendo alimentado pelos corvos. Exatamente. Eu acho que tudo isso que discutimos é muito assustador. São eventos apocalípticos que sabemos que estão chegando, mas que fogem do nosso controle. Elas estão todas nas mãos de Deus, e Deus nos deu um mapa e uma linha do tempo para esse tipo de coisa. Não uma linha do tempo em relação a datas, mas sim quanto à sequência dos eventos. Sabemos que, quando virmos essas coisas, devemos saber que a nossa redenção está próxima. Olhe para cima e veja-o chegar. Então sabemos que precisamos estar preparados. E eu acho que a experiência individual que precisamos, ao olhar para o mundo lá fora, para a situação global, pode ser muito assustadora. Mas o conforto que temos é experimentar um relacionamento direto e pessoal com Cristo e vivenciar o que realmente significa a justiça pela fé. E é aí que estará a nossa paz em meio à tempestade. É aí que está a nossa rocha e é assim que estaremos preparados para entrar quando vier o alto clamor, o clamor da meia-noite. E esse é o perigo em que todos nós estamos. E ao observar todas essas coisas acontecendo, se não transformarmos isso em uma experiência em que estejamos realmente prontos para o juízo, realmente prontos para caminhar nestes últimos dias. E nós também temos todos esses tipos na Bíblia. Quero dizer, nós temos, antes do dilúvio, Noé, a porta foi selada por Cristo. Ele e sua família foram fechados dentro da arca e foram salvos através do dilúvio. Mesmo na história de Esther, você vê que havia um decreto de morte contra ela, o povo. Algum deles morreu? Não. E na verdade foi Hamã, que era um tipo de Lúcifer ou Satanás, sim, que foi enforcado na forca que ele havia preparado para o pescoço de Mardoqueu. Sim. Certo, ele era uma figura de Cristo. Sim. Então, como disse André, devemos encontrar conforto em Cristo, em nosso relacionamento com Ele. Não devemos ter medo. Bem, eu também penso no que isso significa se sabemos que todas essas coisas vão acontecer. Acho que nunca houve um momento melhor para seguir o conselho que temos do espírito de profecia. Sobre como viver, o que significa viver no campo, o que significa ter uma preparação prática, não ser um preparador extremo. Onde você está acumulando tambores de 200 litros de comida e fazendo um estoque de armas e munição, achando que vai resolver tudo na base da força ou algo assim, mas sim tendo uma preparação realista. Preparação, isso vai ajudar. E, na verdade, isso é algo que venho pensando em criar como uma pequena apresentação, onde falamos sobre, você sabe, alguns passos práticos, como orientar as pessoas, talvez sobre energia solar. Eu tenho um pouco de experiência com energia solar, falando sobre conservação de alimentos, falando sobre jardinagem. Tenho muitas fotos de estufas e diferentes maneiras de cultivar. Michael, você já pesquisou bastante sobre hidroponia antes, falando sobre onde comprar propriedade, para onde deveríamos ir. Então, se isso te interessa, deixa um comentário aqui embaixo. Se esse tipo de discussão seria útil para você nessa preparação, porque acho que seria muito divertido conversar sobre isso. Falando em preparação, uma das maneiras pelas quais queremos mostrar ao nosso público como se preparar para dar o grito de guerra
é, claro, mencionar alguns eventos futuros, e um deles é o evento no National Mall em 17 de maio. Alex, você pode exibir isso aqui na tela? Ok? Uma das maneiras de você se envolver é: estamos desenvolvendo um grande projeto de distribuição de conteúdo polêmico. Para quem é novo no canal, fizemos isso no ano passado, encontramos Charlie Kirk, na verdade, de volta à posse de Trump. Fomos em um grupo de aproximadamente 150 pessoas. No total foram distribuídos cerca de 10 mil livros. Desta vez, louvado seja Deus, ouvimos dizer na internet que desta vez vai ter muito mais gente. Tivemos muitos adventistas que prometeram seu apoio e que vão participar deste evento. E não é só esse. Há eventos do Turning Point. Tem o evento de 4 de julho para a celebração dos 250 anos. Mas a forma como estamos envolvendo as pessoas é a seguinte: você pode levar uma bolsa grande, mochila ou pequenos carrinhos de mão. Haverá alguns organizadores lá que providenciaram cerca de 40 mil livros para serem armazenados em uma área de preparação no National Mall. Eles estão trabalhando com o serviço de parques do Capitólio. E você pode levar seu carrinho, abastecer e se juntar a nós para distribuir os livros para a multidão. No passado, tivemos grande sucesso em distribuir os livros para muitas pessoas, e é uma oportunidade de destacar a importância do grande conflito. E estamos focando especificamente nesse livro porque, sabe, quando leio os materiais de 1888, uma das coisas que percebo é que Ellen White frequentemente ficava muito triste com o quão pouca atenção era dada ao grande conflito. Neste momento do alto clamor, estamos distribuindo esse livro para que o foco, o destaque, esteja sobre ele. Então traga seus amigos da igreja, traga seu grupo da igreja. Você vai precisar ser responsável pelo seu próprio transporte e hospedagem. Recomendamos que você, com as pessoas da sua região, estabeleça líderes e organize pelo menos a ida e onde ficar por conta própria, porque não temos capacidade para fazer tudo isso para todo mundo. Mas traga sua sacola. Nós vamos mostrar onde serão os locais. Para se reunir e se envolver em grandes controvérsias, você também pode participar adquirindo cópias do cartão Grandes Controvérsias Compartilhadas. Já apresentamos esses conteúdos aqui no canal antes. Por favor, consiga mais cópias. Existiam 50 mil deles que são evaporados, e agora acho que mais de 100 mil unidades já estão de volta ao estoque. Portanto, por favor, adquira sua cópia desses materiais para que você também possa distribuí-los em sua comunidade local. Mas ir a esses eventos e trabalhar nas cidades, encontrando outros irmãos de fé por lá, é uma ótima oportunidade para praticar e compartilhar esse alto clamor, porque agora é a hora de fazê-lo. E se as pessoas quiserem nos ajudar com esse projeto, na verdade é só acessar heritageandhope.org/donate. Ou você pode nos enviar um cheque para o Caixa Postal 77, Collegedale, Tennessee. Você pode nos ajudar porque estaremos lá tentando distribuir esses livros O Grande Conflito no dia 17 de maio no National Mall. E esperamos levar algumas câmeras conosco e realmente conseguir algumas imagens desse evento, se possível. Então, estou realmente ansioso por isso. Além disso, também vamos participar de outros eventos. Temos um evento na Flórida que está por vir. E também estamos planejando ir ao ASI, na verdade, no final do verão. E além disso, também estamos planejando um evento em abril, no começo de abril, que está chegando muito em breve. E agora vamos exibir um pequeno trailer do que isso vai ser. Guerra sem fim. Tentativas de assassinato. A feitiçaria está destruindo nossas crianças. Famílias despedaçadas. Ateísmo desenfreado. Um país que antes se autodenominava uma nação indivisível sob Deus, mal reconhecível. Precisamos trazer de volta a nossa religião. Precisamos trazer o cristianismo de volta a este país. Eu gostaria de ver a cidade se tornar uma cidade cristã. Eu gostaria de ver isso. O Estado se tornar um Estado cristão. Eu gostaria de ver a nação se tornar uma nação cristã. Eu gostaria de ver o mundo se tornar um mundo cristão. É por isso que nos chamam de nacionalistas cristãos. Você quer que o reino seja o governo. Sim, você quer que Deus venha e assuma o governo. Sim. Existem pessoas vivas hoje que se lembram de como era viver em um país que respeitava o sábado. Quer dizer, se a esquerda pudesse consultar as leis da época da fundação do nosso país, diria, bem, isso é uma ditadura cristã. Nós teremos... De volta. Será que Deus salvará a América? Venha descobrir nos dias 3 e 4 de abril de 2026. Cadastre-se hoje mesmo em willgodsaveamerica.com.
Então, se você quiser nos ajudar a distribuir o livro O Grande Conflito, incentivamos que venha participar. E também continue inscrito neste canal para ficar por dentro das novidades, porque teremos mais anúncios à medida que nos aproximamos do dia 17 de maio. Outra coisa a destacar sobre esse projeto, o dia 17 de maio, é que ainda há mais detalhes por vir. Estamos esperançosos de que possamos, na verdade, fazer parceria com outros ministérios também. Mas muito obrigado a todos vocês por estarem conosco aqui neste canal e neste episódio. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever neste canal do YouTube para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo. Porque temos muitos vídeos empolgantes vindo por aí. E também não deixe de conferir o site do Andrew Bukic, sanctuarydoorministry.com.